Boa tarde, terceiro ano. Então hoje a prof está aqui gravando a nossa aula do dia 21/10. E com certeza a nossa aula seria muito mais interessante se a gente estivesse junto, né? Mas infelizmente ainda não podemos. Então, o que a prof vai sugerir para vocês? Primeiro, eu solicitei que vocês fizessem a leitura na aula do dia 19, segunda-feira, para vocês realizem a leitura da página de 2 a 6 de ciências. E o nosso assunto de ciências, ele é ar. Então a gente falou um pouquinho sobre a terra, sobre o solo, falamos um pouquinho sobre a água e agora fizemos um pouquinho sobre, vamos falar um pouquinho sobre o ar. É claro que se a gente estivesse junto, a gente faria experiências, tanto em relação ao solo, tanto em relação à água, tanto agora em relação ao ar, que seria muito mais importante para a gente aprender o conteúdo. Porém, não são conteúdos que se terminam, a gente sempre fala um pouquinho a mais sobre ele toda a vida. E a prof já vem trazendo anteriormente que o ar tem a sua importância, pois sem o ar a gente não consegue sobreviver, né? Então, o como a poluição também prejudica o nosso ar, né? E daí ele traz um seguinte tema, né? O ar que nos rodeia. Primeira coisa, o ar está em todo lugar. Você não consegue ver o ar, mas você consegue sentir o ar. Essa é a primeira ideia que a gente tem que ter. Então, ali ele trouxe o textinho Borboletas de Alerta. Então, eu espero que vocês tenham lido, eu não vou fazer a leitura, e as perguntinhas ali não precisam responder. Características do ar. Então, lá na nossa apostila traz umas imagens bem bonitas, né? Lembrando que o ar a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir. Primeiro, como? Quando a gente sopra. Segundo, quando vemos os pássaros voando e ele consegue pairar, a sustentar os pássaros, né? O ar pode se sentir na nossa pele quando o vento bate. O ar pode ser sentido quando a gente está no mar, né? Quando está navegando, quando aquele instrumento de navegação necessita do vento, que é o ar em movimento, para se locomover. E também quando a gente está fazendo uma coisa ótima, né? Soltando pipa, a gente precisa do ar, que é nada mais, nada menos que o vento. O vento é o ar em movimento. Então, e precisamos para a coisa mais preciosa que a gente tem, né? Para a gente respirar. Então, a gente necessita do ar para a gente fazer a nossa respiração. Para encher, então, dentro do nosso corpo, além de ele ser composto com água, ele também é composto de ar. E daí, aí ele vai trazendo os termos específicos. Então, vamos lá. O planeta Terra apresenta uma camada de ar chamada atmosfera. Então, a gente já viu isso em ciências. Que o planeta Terra... Deixa eu abrir um espacinho aqui. No meu quarto. Então estamos aqui. Aqui é o planeta Terra, formado mais de água do que de terra. E ao redor do planeta Terra tem uma camada de ar chamada atmosfera. E essa camada de ar protege para que os raios solares não cheguem especificamente forte para nós que estamos aqui na parte de terra. Então, essa camada é importante para a vida no planeta Terra, pois ela ajuda a controlar a temperatura. Então, a gente já viu isso, né? A gente já viu isso lá no começo, lá no primeiro bimestre. Então, essa atmosfera, que é uma camada de ar, protege nós, seres humanos que estamos aqui, dos raios solares, né? Se eles forem muito fortes, a região é mais... Se ele for muito forte, ele prejudica tanto nós, seres humanos, quanto os animais e os outros demais seres vivos que nós temos aqui no planeta Terra. A atmosfera também funciona como um filtro dos raios solares, protegendo os seres vivos, nos dando o excesso de radiação. Então, a radiação, que é uma palavra nova que apareceu no nosso texto, é nada mais nada menos que o raio solar em excesso. Então, ali no ladinho diz assim, ó, emissão de energia. Então, é a energia solar que nos causa a radiação, que é que pode ser demais, pode nos causar alguns problemas de saúde, né? É como se a gente fosse para a praia e ficasse muito tempo. Então aquilo ali, aquele sol que queima, aquilo ali prejudica nós seres humanos. Então pensa se a gente não tivesse ao redor do planeta Terra uma camada de ar chamada atmosfera que nos protegesse do calor do ar, do calor do sol. A gente já viu, né, que o sol ele é ele é extremamente quente. Então, agora a gente vai falar especificamente do sol, do ar. Ó, então aqui ele traz uma informação assim, né?
o excesso de radiação solar pode causar doenças como câncer de pele, né? A gente sabe, né, que quando a gente vai para o sol, a gente tem que se proteger, né? Passar protetor solar e assim sucessivamente. Nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. Quando vocês forem maior, vocês vão aprender lá na química, que é uma das disciplinas que fala sobre uma das áreas da ciência, né? Porque as ciências, elas se dividem em algumas áreas. Quando você for maior, você vai aprender sobre isso. Uma delas é a química. E na química você aprende a fórmula de algumas substâncias, de algumas coisas. E essas substâncias formam outras coisas. Que substância? Produtos, ok? Que a gente pode encontrar agora, nesse momento, no ar. Então o ar ele é composto de 3 elementos, 3 produtos, 3 coisas. Se a gente pegar nós não, porque nós somos cientistas, né? Mas os cientistas, eles pegam uma porção desse ar e fazem uma avaliação do que é composto o nosso ar. Então assim eles descobriram que o nosso ar é composto de nitrogênio, que é um tipo de elemento, oxigênio e gás carbônico. Então aqui, nesse gráfico de círculo, ele explica certinho, em uma porção de ar, o que compõe. Então, vamos lá. O ar é formado por vários tipos de gases, como nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. Além do vapor da água, da poeira e de micro-organismos. Prof, do que estás falando? Quando a gente fica no quarto, vou fazer uma experiência. E vamos supor que está muito quente lá fora. E aqui começa a ficar muito quente e nós estamos dentro desse quarto respirando esse ambiente. Quando você... Na minha residência acontece bastante, né? Ele fica com o forro molhado. Você acorda, o chão está molhado. Choveu? Não. Isso é o ar que ficou úmido de tal forma que criou essa água, né? Ele evaporou, se transformou... Ele se transformou nessa água. Você pode ter esse tipo de experiência. Não tem. Às vezes você está num ambiente e você percebe que o ar está muito quente. Você sente o ar que está quente. Ó, tudo isso. O ar a gente não vê, mas a gente sente o que ele pode nos proporcionar. Às vezes você entra dentro de uma sala também, está muito quente. Ou você entra e o ar está muito gelado. Quer dizer, ou aquele ambiente foi ficando gelado pelo instrumento do ar-condicionado, ou a gente percebe isso muito também, sabe como? Quando a gente tá na sala de aula e a gente liga o ar-condicionado e a gente percebe que o chão fica úmido e a parede. Por quê? Porque lá fora está muito quente e ali dentro está gelado. Então acontece esse fator químico do quente com o gelado e as paredes ficam úmidas. E a gente fica respirando aquele ar ali, nós todos juntos, e daí você percebe, a gente percebe, se passar a mão, acontece a umidade do ar, né? Quando a gente vê uma meteorologista falando a umidade relativa do ar, ó, o ar compõe água. Olha que interessante. A gente escuta os termos, mas não liga com a ciência, né? Olha como a ciência é vasta, como ela traz informações inesperadas. Então, voltamos para a apostila. O nitrogênio, ele é um elemento químico e é um gás que existe em maior quantidade no ar. O nitrogênio, vocês quando forem maiores, vocês vão aprender uma coisinha chamada tabela periódica. Tabela periódica é uma tabela que tem as informações de tipos de elementos químicos e ele traz, cada elemento tem uma letra ou duas, ou uma letra e um número que nos representa. No caso, o nitrogênio é um tipo... O prof não vai escrever a palavra toda. O nitrogênio, ele é representado pela letra N maiúscula, ok? O oxigênio, que é o que a gente mais conhece, que é o ar que é bom para nós, o oxigênio, ele é representado pela letra O. E o gás carbônico, a prof esteve pesquisando, porque eu também não me lembro, né? O gás carbônico, ele tem mais de uma representação, porque ele tem outros nomes. Então eu não encontrei uma representação única sobre ele, então eu não vou apresentar para vocês. Então, o nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico. Fora isso, ele tem, o livro diz que tem micro-organismos, que são
micro-organismos, que a gente consegue ver através do microscópio, que a gente viu lá em Ciências da nossa primeira unidade, que são micro-organismos, e poeira e água. Então a professora me deu uma ideia de como a gente percebe que o ar tem água, quando a gente fica num lugar e o espaço fica molhado, o espaço soa, né? A gente diz que o espaço está suado. Quando a gente percebe que tem micro-organismos, nós conseguimos perceber? Não. Mas a gente percebe que alguns micro-organismos podem nos causar alergias, a questão da poeira e isso tudo mais, para quem tem esse tipo de problema de rinite alérgica, essas alergias. Então, o que compõe o ar, né? A prof está dando exemplos mais simples de como a gente perceber, né? Quando a gente entra num lugar muito frio, quando a gente entra num lugar muito quente, a gente sente o ar, a gente percebe o ar. E o ar é composto de nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, água, micro-organismos e poeiras. Então a gente vai continuar no próximo vídeo.